Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Fala Limeira. O meu nome é Fábio, estou na companhia de Diego. Diego, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Igual o Fábio fala. Tamo aí, mais um dia aí. E tem o Ricardo também, né? E um bom dia pro Ricardo também, nosso cameraman. Bom dia, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, pessoal. Hoje vamos realizar um formato diferente, um react semanal, mas de um formato diferente. Serão 3 vídeos que serão distribuídos durante a semana. Um vídeo na segunda, um vídeo na quarta e um vídeo na sexta, a priori, né? Trouxemos 3 temas aqui, Diego. 2 temas nacionais e um tema regional, um tema aqui municipal, que a gente vai conversar também um pouquinho sobre. A gente vai emitir nossas opiniões. Primeira opinião, Diego, primeiro assunto que eu trouxe aqui pra gente conversar, Diego, desse primeiro vídeo aqui, vai ser um vídeo que a gente vai falar um pouquinho do Alexandre de Moraes. A gente saiu quase no pau lá no grupo ontem. Foi legal. Mas faz parte de toda a discussão, a gente conversar, a troca de ideia. Eu acho importante, um debate muito importante. Depois de toda aquela conversa que a gente teve, Diego, eu fiz umas reflexões. Enfim, Diego, eu separei um texto aqui, mas eu vou ler depois que vocês fizerem a ponderação de vocês, tá? É um texto mais, digamos assim, mais conciliatório, um texto mais conciliador e tentando entender a sociedade de forma geral. Não é uma crítica a ninguém, nem uma crítica à opinião de vocês. Bom, enfim, Alexandre de Moraes suspende as operações do Twitter, né, o X, agora no Brasil. Aí entra aquela questão, Diego, a favor ou contra? Qual que é a sua opinião sobre isso, Diego? Então, Fábio, igual eu estava comentando com você ontem, né, conversei com o Ricardo também, a gente fica um pouco preocupado de ver aquilo que a gente gosta não poder ser espalhado da forma que a gente está acostumado. Mas a gente entende que estão acontecendo várias coisas no Brasil, né? A gente fica um pouco preocupado, porque eu falo, gente, quem consome redes sociais? A rede, o antigo Twitter, o X, não é minha rede preferida, eu não costumo mexer muito com ela. O Ricardo acho que mexe pelos fatores parecidos com o meu. Sim. Eu gosto muito de mexer para questão de notícias de criptomoedas. Às vezes uma coisa ou outra é diferente, mas tem gente que tem isso como a vida dela, né? Ganha, patrocina, mexe com aquilo ali como o dia a dia mesmo, né? Redes de notícias, influencer e tal. O que acontece? Quando um sistema, uma rede segue um tipo de uma legislação, uma forma mais internacional e o país tem uma forma um pouco diferente, que é o que está acontecendo com o Brasil, então dá essa divergência, né? O Musk, que hoje é dono do X, Sim. Não concorda da forma como o Brasil hoje está conduzindo a forma da expressão que ele tem na rede social dele, por isso que ele comprou o X, né? Todo mundo sabe. E aí o Moraes travou essa briga, né? E tá aí. Então, com esse cancelamento da possibilidade de usar o X no Brasil, a gente de redes sociais que mexe com rede social, a gente fica um pouco preocupado pelos rumos como as coisas estão indo hoje, porque a gente sabe que isso daí pode acabar tomando proporções que a gente não gosta. Então essa é a nossa crítica quando a gente, falo eu, né, quando eu observo assim como o Brasil está conduzindo as leis de rede social, porque a gente fica um pouco preocupado com a forma que eles conduzem tem que ser dessa maneira, mas a gente percebe que isso vai para um rumo que a gente não gosta. Porque eu vou dar um exemplo para você. Hoje os países que proíbem o X de poder, assim, como que fala, ter acesso no país, são países que hoje a gente considera como ditadura, uma democracia não convencional. Às vezes tem pessoas que falam, por exemplo, que a China é democrática. Eu acho que não é uma democracia convencional. Mas esses países são os mesmos, por exemplo, Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Mianmar, Turcomenistão e vai alguns outros países que não são países tradicionais. São países que têm esse jeito de liberdade de expressão diferente. Então, essa discussão que tem hoje é essa. Por quê? O Brasil entrou nesse patamar agora de países que estão nessa lista. Sim. Então, isso mostra que o jeito do Brasil hoje de pensar sobre redes sociais é um jeito que as pessoas estão questionando. E aí a gente vê que o Alexandre de Moraes hoje é o nome que está circulando por aí. Tem gente que não gosta dele mesmo, tem gente que até gosta. Tem gente que acha que ele faz isso daí de uma maneira assim, ele é um legislador da lei, então ele está cumprindo. Mas a gente meio que acha que o Brasil não está conseguindo exercer isso de uma maneira saudável, esse jeito da rede social hoje, porque a rede social ela é perigosa, mas ela também é boa. E ela dá oportunidade para aquele que fala o que quer e também dá oportunidade para aquele que não gosta de falar o que quer. Então a gente está se perguntando, até onde vai essas brigas que estão acontecendo hoje em dia das redes sociais? Começou com o X agora, né? Uhum. Já foi com o Telegram.
e pode ser depois com outras redes. Eu mexo com o YouTube, né? Então a gente fica pensando, né? A gente não acha isso muito interessante. É lógico que a gente conversou sobre isso ontem, né? Eu não gosto de como aconteceu do X, mas eu entendo que tá tendo uma briga entre eles, é um braço. Como é que a gente fala? É braço. Como que é? É braço e força que fala? Como que é? Queda de braço. Queda de braço, isso, estou tentando lembrar, queda de braço. Sim. Então a gente sabe que estava havendo uma queda de braço entre eles, então a gente não fica feliz, né? A gente queria que fosse uma coisa mais bem resolvida, mas infelizmente são coisas que estão além da gente, né? Eu não gosto muito de opinar porque, assim, eu vejo mais pelo lado do achismo, meu. Como é a maneira de pensar, assim, que a gente tem que ter uma liberdade de expressar o que a gente quer, a gente hoje não tem essa liberdade. Mas estou falando de uma pessoa que fala de crimes, tá? Uma liberdade de falar de crimes. Ah, eu posso falar de tudo. Não é tudo. Mas tem coisas que às vezes dá para deixar passar que as pessoas querem não deixar a gente falar. Então isso me incomoda. Mas é igual eu falei, é um cômodo meu, é um cômodo. Não importa que tenha lei, que seja lei, que o Brasil pense assim, é um cômodo. Porque hoje nós estamos como um país que está começando para um lado que eu não gosto. Então, assim, eu entendo, mas eu não gosto. É uma opinião minha, que eu acho que o Brasil podia ser um pouquinho mais tranquilo nesse ponto, e o Brasil está começando a ir para um lado que não me agrada. Certo. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu acho que o Musk tem seu vamos dizer assim, está usando o Brasil pelos seus interesses. Para ele, acho que o bloqueio do X nem é uma coisa que vai afetar o bolso dele. E o Moraes tem o interesse dele também por causa da questão do Brasil. Então é uma queda de braço mesmo, que quem perde é quem usa a plataforma, né? Entendi. Porque tem gente que usa de forma legal. Eu uso de forma legal, não posso usar mais. Entendi. É isso, eu acho que a minha opinião fica nessa daí. Eu acho que vocês vão poder falar melhor que eu, porque o Fábio, por exemplo, foi atrás das informações da parte judicial, né, Fabião, da parte das leis. O Ricardo deve ter alguma informação também. Só que eu assim, no meu achismo, eu ficaria mais feliz se a gente tivesse conseguido achar um equilíbrio entre o X estar aqui e, ao mesmo tempo, o Brasil restringir o que ele acha que é errado, né? Mas é uma briga entre eles, é complicado opinar. Entendi. E mais alguma ponderação? Não, é isso mesmo, o meu ponto de vista é esse. Tá. Ricardo, você quer dar uma ponderação sobre esse assunto? Uma fala pequena, alguma coisa do tipo assim? Quer falar sobre? Melhor não falar, ó. Tá até de máscara aqui, porque... Tô brincando. Você se sente censurado? Hã? Você Me se sente sinto, cara, porque censurado? basicamente eu utilizo bastante. Sim. Então, assim, eu consumo, igual o Diego falou, eu consumo material de forma legal, eu não utilizo para repassar informação errada, uso da melhor maneira possível, né? Então, assim, essa guerra, esse Queda de braço. Tanto do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, não afeta nada o Elon Musk, cara. Não afeta, porque o cara é multibilionário. Ele tem os negócios dele aqui, a questão da receita com propaganda e etc e tal. Só que nele não afeta nada. Porém, afeta a gente que não tem nada a ver com essa paçoca toda. E por isso que às vezes é melhor nem expressar muito a minha opinião para não ter problema. Né? Mas eu entendo que a Constituição brasileira, ela tem as suas emendas, seus remendos. Sim. Né? Então, assim, e dá assim, a abertura para interpretação de um jeito. Antes de vir para cá, eu vi algumas opiniões de alguns juristas a respeito de toda essa censura toda, né, dessa atitude, né, melhor dizendo, dessa atitude toda, porque não vou nem falar a palavra censura para não ter problema, porque... Já falou? Já falei, que hoje em dia está difícil. Tô até de máscara aqui, que eu não tenho uma mordaça aqui, né? Entendi. Enfim, alguns juristas falando que ele estava agindo legalmente, outros juristas falando que não. Então você dá para ter uma noção de que basicamente é interpretativo. Não é o pé da letra, a lei é assim, a lei é assado. Não, tem interpretações. Esse que é o problema. E no final de tudo, quem sofre é a gente. Sim. Né, que é consumidor do conteúdo. Mas tem aquela questão da regulação por conta de ser na terra de ninguém. Cara, liberdade de expressão é isso. Obviamente, tem que ter certos limites? Eu vejo que sim, mas não você limitar a utilização de todo um país
por uma questão de, não passou informação, que não sei o que lá, informação de fulano, de ciclano. Eu acho que você tem que ponderar algumas atitudes, na minha opinião. Né? Eu posso estar errado, posso também, não sou dono da razão, é a minha opinião. Eu não gostei, mas se na lei, a lei permite fazer isso, então tem alguma coisa errada na lei, né? No ponto de vista da maioria da população que utiliza de forma legal, da melhor forma possível. Eu obtenho muito conteúdo, né, dos meus estudos, eu consigo bastante coisa no Twitter, no X, né? Então, assim, muita informação relevante que às vezes chega primeiro lá do que chega nas mídias convencionais, chega lá primeiro. Então, assim, e geralmente informações internacionais. Então, aqui no Brasil é um pouco mais difícil. Eu me sinto meio desse jeito, né? A gente se sente chateado, né? Eu tô muito chateado. A gente fica chateado. Se os ditames legais permitem que haja uma interrupção do serviço deles por conta de alguma questão judicial, um processo, uma informação que eles quiseram pegar do X e não foi repassado, aí é um problema que os legisladores lá de Brasília têm que resolver. E você que votou no seu deputado e você está, desculpa falar, puto com essa situação toda, é hora de cobrar eles. Essa é a minha opinião. Tá certo. Mais alguma ponderação, Ricardo? Por enquanto, não, né? Não. Tá. Bom, enfim, isso aí deu muito pano pra manga, na verdade, né? Foi uma notícia recente, uma notícia de ontem, né? Hoje é dia 31, né? Dia 30/8 foi dado a largada para poder bloquear aqui no Brasil o X, né? O Twitter. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu me baseio muito em questão de leis, né? A gente tem um marco da internet que ela coloca algumas condições para você operar aqui no Brasil, qualquer tipo de plataforma, ainda mais em redes sociais. O que acontece? Essa treta toda começou, pelo que eu acompanhei, nas eleições lá em 2020. Foi até um pouco antes, se eu não me engano. Existiam muitas pessoas que estavam usando essa plataforma para disseminar ódio e disseminar fake news, né? Virou, que a gente fala, muita gente que eu acompanho na internet fala que virou o esgoto de rede social. Muita gente deixou de usar o Twitter e o X, né? Por exatamente achar que virou um esgoto a céu aberto mesmo de notícias e fake news. Tanto é que é uma plataforma utilizada até hoje ainda como uma fonte de informação oficial de governos até, né? Mas isso acabou sendo misturado. O problema que eu vi nessa rede social, eu não uso ela, mas o problema que eu vi, que eu acompanhei, é a falta de moderação. Mas a falta de moderação, ela acontece também nas outras redes sociais, não só no Twitter, tá? Por exemplo, você vê um discurso de ódio, você vê alguém xingando a outra pessoa, eu automaticamente, às vezes nem acontece comigo, às vezes a pessoa nem está me xingando, mas eu vejo que é um conteúdo que não deveria estar naquela plataforma e você vai lá e faz a sua denúncia. Aí você acaba não recebendo nenhum tipo de feedback e quando recebe fala que não pode remover porque não feriu as diretrizes da comunidade. Isso chega a ser irritante uma hora, porque acaba tornando um ambiente muito tóxico, cara. Porque você entra na rede social, por exemplo, eu vejo, pra mim, um cara de quase 40 anos, de boa, eu sou da geração Millennials. Então, pra gente, eu, o Ricardo, a gente nasceu num período onde a gente viu tudo nascer e como está hoje. É que a gente costuma falar, aqui era tudo mato, né? E ver como está hoje o negócio. Então a gente está nesse período aí, né? E as novas gerações, imagina uma criança, um adolescente de 14, 15, 16 anos utilizando a plataforma, apesar da plataforma fazer restrição de idade, a gente sabe que no real, a gente sabe que muitas crianças e adolescentes acabam acessando a rede social, mesmo não tendo idade oficialmente para utilizar essa plataforma, acaba utilizando e acaba vendo esse tipo de discurso na internet. E não tem nenhum tipo de moderação, porque quando você faz uma denúncia, nem aí. E eu não estou só falando do Twitter nem do X, eu separei um texto aqui
bem rápido, eu vou fazer a leitura desse texto. É assim, ó, eu sou a favor do bloqueio do Twitter. Por quê? Com esse monte de rede social disponível, estamos criando uma geração de abobados, tá? Eu classifiquei o adjetivo de abobados. Grande parte dos usuários assíduos dessa rede social é da geração X, cara. Pra você ter uma ideia, uma geração antes da nossa ainda, que está acessando a rede social para ficar causando, entre aspas, na internet. Nós da geração Millennials deveria tomar vergonha na cara, porque nascemos numa geração que pegamos o que tudo era mato e a internet é hoje. Então a gente sabe como nasceu e como está acontecendo. E deveríamos ser exemplos. Não ficar aqui chorando nas pitangas, endossando discurso de gente mais velha que a gente, e com todo respeito aos mais velhos, tá, pessoal? Nem sempre velhice é sinal de sabedoria, tá? Políticos usam as redes sociais para manipular as pessoas. Isso é o ponto final que eu vejo. Todas as redes sociais, não estou falando só do Twitter, não. Sou a favor de diminuir o número de redes sociais, que a gente vê ao contrário, está aumentando o número de redes sociais. Inclusive eu li uma matéria nos portais de notícia indicando qual rede social que a pessoa deve recorrer agora, já que o Twitter saiu fora. Indicaram um monte de rede social, inclusive uma que é da mais famosa, que está fora do mainstream aí, que é a Blue Sky, que o pessoal está indicando para ir para Blue Sky, que faz a mesma função do Twitter. E também tem agora do Instagram, o Threads, né, também. Então, sou a favor de diminuir o número de redes sociais e nos libertar dessa coisa aqui, ó, desse troço aqui, ó, chamado smartphone, cara. Sendo que as coisas feitas pela internet está sendo feita de modo descontrolado. O propósito da internet não era para ser esse. Desde a época que foi criada a internet, desde lá daquele Windows 3.11 que a gente conectava via conexão de escada de telefone, o propósito não era esse, cara. O propósito era aproximar as pessoas. A internet hoje está fazendo ao contrário, está afastando as pessoas, cara. Eu tô vendo dessa forma. Então cabe essa reflexão, sabe, cara? Quantas coisas a gente tá deixando de fazer na vida real para ficar tão bitolado nas redes sociais, que só promove as coisas irreais e pouco acessíveis. Chegamos a ponto de reverenciar a escassez, a exclusividade digital de algo, como um sinalzinho, por exemplo, um sinalzinho de certinho em azul na frente do nome, para a gente se sentir pertencido àquela rede social, e para dar credibilidade. Eles vendem essa palavra, credibilidade, mas credibilidade para quem, cara? A gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não deve satisfação para ninguém, só deve satisfação para as pessoas que a gente ama e as pessoas que amam a gente. Ponto final, cara. Vivemos numa utopia de querermos ter uma pessoa ter mais razão que a outra. E no fundo a gente acaba esquecendo que isso está contribuindo para a nossa autoestima ficar cada vez mais baixa por causa do outro ter uma conquista de pseudo-sucesso na internet. A gente vê o fenômeno Marçal aí na internet, né? Os adolescentes vivem cada vez mais frustrados. Isso aí pesquisa, saiu da internet, tá? Também nas redes sociais. Porque eles veem pessoas, veem influencers na internet e querem ser iguais. Eles não conseguem ser iguais e não vão conseguir ser iguais, porque cada pessoa é única, tá? E não vivem os dias como deveriam viver. Apenas viver, cara, ser felizes, esperando a aprovação do outro na internet, esquecendo que aqui no mundo de fora, das pessoas que amam de verdade, que amam ele de verdade. Um conselho que eu dou, de verdade, pessoal, eu tô até sendo meio jogando contra, mas um conselho que eu dou de verdade: reduza ou abandone as redes sociais, pessoal. Para sua própria saúde mental, vá viver a vida real, cara, sem esperar a aprovação do próximo, porque isso de redes sociais, no fim, acaba te cobrando uma aprovação que você não deveria ser provado sobre isso. Eu vou recomendar uma série aqui, eu não sei se os dois já assistiram, que chama O Dilema das Redes, que são ex-funcionários, tem na Netflix. Já assisti, já. Cara, assista, cara. O Dilema das Redes, tem na Netflix para você assistir. Use como uma reflexão apenas. São ex-funcionários das grandes plataformas, das grandes big techs, fazendo crítica sobre como as redes sociais influenciam na vida das pessoas, na tomada de decisões da vida das pessoas, tá? Aqui eu trouxe alguns números, eu gostaria de comentar com vocês. Quais são as faixas etárias que mais utilizam as redes sociais? A proporção de pessoas com 10
anos ou mais de idade que utilizam a internet no país passou de 84,7% para 87,2% em 2022 que tem acesso à internet. E o percentual de idosos, 60 anos ou mais, que utilizam a internet saltou de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022, dia 9 de novembro de 2023. Foi essa notícia que eu peguei da fonte do IBGE, tá? Então eu também tenho uns dados aí que o Ricardo pode mostrar, do Data Report, que são uns gráficos que eu separei aí, Ricardo, sobre... vamos ver aqui... Achei. Das plataformas mais utilizadas no mundo. Tem um gráfico em laranja aí, Ricardo, não sei se você consegue localizar. As plataformas mais utilizadas no mundo. Em primeiro lugar, Diego, sabe qual é a plataforma mais utilizada? WhatsApp. Segundo lugar, Instagram. Terceiro lugar, Facebook. Quarto lugar, vamos saltar aqui. Mas o WhatsApp entra como rede social? O Facebook, ela conta com uma rede social. O primeiro lugar é o WhatsApp, segundo lugar, Facebook. Facebook não, Instagram. Terceiro lugar, Facebook. Quarto lugar, TikTok. Quinto lugar, Facebook Messenger, que conta com uma rede social também. Telegram, em sexto. Sétimo lugar, Pinterest. Sétimo lugar, Quai. Oitavo lugar, Twitter. E nono lugar, LinkedIn. Sabe onde está o YouTube, Diego? Você sabe ideia? Você tem ideia? Não, essa plataforma nunca vi. 11º lugar. Ela é a 11º lugar em pesquisa. Nem aparece no gráfico, viu, Ricardo? Porque pontuaram as 10 primeiras aí. Não aparece. Ela é a 11ª a utilizar. E também tem uma pesquisa que fala a quantidade de tempo que um brasileiro passa em média na frente de um smartphone, de um computador, nas redes sociais. 3 horas e 37 minutos. Isso é a média, tá? Pode ser que tenha pessoas que é muito mais que isso e tem pessoas que só vai lá, clica e já era. Conta como média também. Então, aí tem os gráficos que o Ricardo tá mostrando para pontuar para você, Diego. O WhatsApp, Instagram, Facebook, sim. TikTok, Facebook, Telegram, Pinterest, o Quai, o Twitter, que fica em 9º lugar, e o LinkedIn em 10º. Então, a gente está reclamando de uma plataforma que está em 9º lugar no Brasil. São 44,4% das pessoas utilizam ao mesmo tempo essas redes sociais simultâneas, tá? Tem outro gráfico aqui do mundo, tá, Diego? Que eu separei aqui. Aí ele sobe um pouquinho, ele vai para 7º lugar, né, o Twitter. E continua o Facebook em 1º lugar, sendo utilizado. Aí o YouTube sobe para 2º lugar no mundo. Tá? Olha como que é a diferença cultural, né? Aqui no Brasil a gente não utiliza muito a questão do YouTube, apesar do YouTube ter bastante, a gente segue algumas páginas, tem milhões de seguidores, não aparece nem no gráfico das 10 maiores plataformas. Mas no mundo ela é a 2ª plataforma mais utilizada. Por isso que se paga mais lá fora do que aqui. Exatamente. E uma mensagem final, tá? Que eu quero deixar bem claro com vocês. Eu não vou entrar em confronto em relação à questão de redes sociais, nem com vocês, nem com ninguém da internet, tá, pessoal? O pessoal que comentar também achar ruim. Eu não vou entrar em... Eu fiz um mantra que eu não vou responder hate, que eu acho que não vale mais a pena. Porque eu não quero tornar essa plataforma também tóxica, então eu não vou contribuir para isso. Eu não vou entrar em confronto em relação às redes sociais, porque eu vejo que é um debate que não vale a pena discutir liberdade de expressão em redes sociais, que não vai levar a lugar nenhum. Eu vejo que o melhor a ser feito é buscar sempre conteúdos de qualidade, e se for usar as redes sociais, e no máximo possível, abandoná-las quando possível, tá, pessoal? Não estou aqui discutindo liberdade de expressão em rede social, pois para mim, liberdade de expressão acaba se tornando uma coisa muito subjetiva, né? A rede social, a liberdade de expressão é subjetiva. O que é liberdade de expressão? Ninguém sabe definir o que é. Todo mundo vai achar o que é apenas, né? Temos leis no país e elas precisam ser cumpridas. Caso não, que feche as suas operações, pois se vivêssemos numa sociedade sem regra, eu acredito que a gente ia viver um verdadeiro Mad Max aqui no nosso país, cara, onde o mais forte sobreporia ao mais fraco. Coisa a ser aplicada em redes sociais, onde as mesmas não fazem o papel mínimo de moderar o conteúdo. Eu vou citar um exemplo aí que eu coloquei, Ricardo, de um aplicativo de piano que chama Piano Tiles 3. Não sei se você consegue mostrar para mim a figura aí, Ricardo. Piano Tiles 3. Eu baixei esse aplicativo porque é um aplicativo legal de você apertar os botãozinhos lá e fazer musiquinha, tá ligado? Aparece uma sequência musical rolando na tela, estilo Guitar Hero, que você vai lá, clica os botãozinhos e tal, sai a musiquinha. Legal para quem está entrando no mundo da música, entender como funciona, tempo musical, tudo mais.
Aí eu coloco o celular, eu entreguei pro meu filho, para ele brincar um pouquinho, para ele aprender a questão de música. O que acontece? Quando você tá brincando ali naquela do Piano Tiles, tá dizendo lá, mais 12. Beleza. Pessoas acima de 12 anos que podem acessar aquele negócio, classificação do Google. Eu tirei até um print da tela do Google na hora de fazer o download. Acho que tá aparecendo aí também. O que acontece? Esse mais 12 engana. Por isso que eu falo que falta moderação na rede social. Eu deixei meu filho observando ele brincar, tudo bem. Ele errou lá uma letrinha lá da musiquinha lá. O que acontece? Para você continuar, ou você paga uma conta premium, ou você assiste uma propaganda para continuar a música. Como eu não vou pagar, eu vou lá assistir a propaganda. Sabe o que aparece na propaganda? Tem aí depois, Ricardo, eu tenho um merchan aí. Propaganda de cunho sexual. Tem uma mulher com roupas mínimas, eu tirei print de uma que era mais leve. Tá aparecendo aí na tela. É do mais leve que eu achei. Que tinha mulher com roupa mais curta que isso ainda. De uma propaganda de chat. De chat de cunho sexual. Agora imagina uma criança. Eu considero um indivíduo de 12 anos uma criança ainda. Imagina uma pessoa de 12 anos com o celular na mão. Errou lá a musiquinha. Tem que assistir uma propaganda para continuar a musiquinha. Ver uma propaganda dessa. De uma mulher com roupa íntima rebolando. E tendo que ver a propaganda inteira para poder clicar no botão de fechar a propaganda. Quanto vai ser atrativo despertar a sexualidade na criança precocemente em relação a isso? A pessoa vai clicar na propaganda às vezes para baixar o aplicativo. Opa, tem essa mulher rebolando aqui na câmera, vou clicar, quero ver essa mulher rebolando. Agora, o piano que fique pro lado de lá. Quer dizer, não tem, cara, uma moderação até nos aplicativos. E sabe o que as Big Techs falam? Baixou porque quis. Não tem como controlar isso. Porra, como que não tem como controlar isso, cara? Se tá lá, é para controlar. Ele tem o poder. Eu tenho o poder do algoritmo para poder impedir esse tipo de propaganda. Mas sabe o que as Big Techs querem, cara? Isso aqui, ó. Dinheiro no bolso, cara. Então, por isso que eu falo, Twitter, Facebook, YouTube mesmo, Quai, a plataforma roxinha, né, que a gente fala, entre outras plataformas, eles estão um pouco se lixando para isso. O Diego tem um canal super interessante, que é o Geo Curiosidades. Ele tem bastante seguidor, tem um conteúdo muito bom na internet, e o conteúdo dele, não é que ele não está sendo valorizado, ele está sendo deixado de lado por outros vídeos virais, porcarias na internet. Até a gente discute, né, Diego, pessoalmente. Sim. A gente conversa falando, cara, é tanto vídeo ruim na internet que viraliza, cara. Eu vou dar um exemplo simples do Receba lá, o Luva de Pedreiro. Sim. Cara, o que aquele cara faz? O cara viralizou, mano. O cara ganhou milhões. Fazendo o quê? Chutando uma bola velha, e fazendo gol e fazendo uma comemoração ridícula. O Bora Bill também. O cara assistindo um jogo, o cara lá de fundo, longe, gritando, Bora Bill, o cara olhando bravo pro cara. Viralizou. E o seu conteúdo é muito mais interessante, cara, de assistir, muito mais informativo de assistir que um Bora Bill. E as plataformas acabam valorizando esse tipo de conteúdo em prol do seu, Diego, em prol do nosso, que a gente está tentando trazer uma informação de uma forma crítica, tá? Então é isso que eu falo, cara. Não existe moderação na internet. Por isso que eu falo, uma hora ou outra vai acontecer, que o Diego falou, que as plataformas vão começar a ser cobradas por isso. E se não atender às leis, vão ser censuradas, Diego. Basicamente censuradas ou cortadas da internet, porque está aplicando a lei. Porque a própria plataforma não consegue moderar. Ela dá o espaço para você se expressar, mas ela não te modera. Acontece uma hora ou outra vai acontecer uma coisa ruim, vai juntar pessoas na internet que pensem a mesma coisa e vão fazer coisas ruins dentro de uma sociedade. Só para terminar o assunto, que eu acho que eu estou prolongando demais, a questão dos fóruns chans. Não sei se você já ouviu falar de fórum chans. O Ricardo já ouviu falar, que são pessoas que juntam, é tipo um Discord, Diego. Só que não é de vídeo. As pessoas juntam, criam fóruns para discutir coisas na internet. É tipo quase uma deep web. Pesado. É pesado, é conteúdo pesado. As pessoas se reúnem ali para falar coisas que eu vou fazer tal coisa com tal lugar ou com tal pessoa. E as pessoas endossam um discurso, acabam criando grupelhos ali para fazer mal para as pessoas, Diego. Fazer mal para instituições, você entendeu? Teve ataque às escolas, acho que no ano passado.
inclusive a pessoa que fez o ataque estava planejando um ataque nesses fóruns chance. Então é um negócio bem complicado. E a crítica que eu faço hoje, a gente está falando da censura do Twitter, mas é um grande trabalho a ser feito, e vejo que a restrição do Twitter é apenas a ponta do iceberg em relação à moderação de conteúdo e aplicativos aqui na internet brasileira. Então, um conselho que eu dou, mesmo sendo redundante nesse conselho, se puder, abandone as redes sociais assim que puder, viva a vida real, busque as coisas materialmente palpáveis e realizáveis. Ninguém faz revolução pela internet, tá, pessoal? Só apenas estamos sendo manipulados por ela através das redes sociais, e esses bilionários donos dela tá rindo da nossa cara. E mais uma vez eu faço a recomendação, assista o Dilema das Redes. Bom, vocês querem fazer algum tipo de moderação? Ponderação? Não, você fez um desabafo, né, Fabião? Você fez um desabafo. Tentei ser o mais comedido possível. Isso daí o que você precisa entender, Fabião, é que o seu desabafo é um desabafo que é seu. Nem todo mundo vai concordar com você. Você vai receber comentários lá de pessoas discordando, com certeza. Mesmo sendo muito bonito, porque esse é o mundo da fantasia, né? O mundo real é um pouco diferente. As redes não vão sair, e não é aconselhável que elas saiam, no meu ver, tá? Mas assim, eu entendo que seria muito bonito se o mundo retrocedesse e a gente voltasse a ser simples. Mas não vai funcionar, não. Então, esse daí é um desabafo meu. Esse daí não vai dar certo, não. Mas assim, que bom que você desabafou. Quem entender que isso pode ser tóxico pra pessoa também, a pessoa quiser ficar mais livre, que use menos. Sim. Só que pra gente é meio contraditório, porque a gente vai ver da rede social um dia, né? A gente é do YouTube, né? A gente não pode muito querer que suma rede social, senão a gente fica sem ninguém pra assistir a gente, pô. Não, mas a gente tenta trazer um conteúdo bom, né? Mas aí, mas se acabar a rede social, acaba pra todo mundo, até pro conteúdo bom. Você vê que tá difícil a gente crescer, o seu canal crescer de forma não, mas assim, ó, é até legal a gente comentar isso, porque assim, ó, é legal, mas quando some a rede social, some até o conteúdo bom. Entendeu? Sim. Então é isso que eu tô falando. Infelizmente, cara, sumiu a rede social, sumiu até o conteúdo bom. Porque infelizmente, o que eu falei no texto ali, a gente não tem a moderação, cara. Mas a moderação é questionável, por isso que a gente conversa sobre isso. Sim. A moderação é questionável. Não é assim, ninguém é a favor de crime nenhum. Se chega num crime, lógico, tem que moderar. Mas tem coisa que não é crime, né, Fábio? Não, sim. Mas foi bom a conversa de hoje. Perfeito. Todo mundo está conversando por aí, cada um tem suas opiniões, né? A gente respeita a opinião de cada um, né? Igual, né, Ricardão, a gente sempre comenta que no Brasil todo tem muita opinião, o Fábio sabe disso, e a gente veio trazer aqui uma notícia de uma maneira diferente, né? Sem dúvida, eu concordo com grande parte do que ele falou, né? A questão da moderação, ela é necessária e, de certa forma, sim, só que aquela coisa, nos anos 90, a gente é dos anos 90, a gente era... Nossa infância, né? Nossa infância, a propaganda era a banheira do Gugu à tarde, então não tinha moderação dos pais, né? Então, assim, essa questão da moderação, ela é complicada, é um assunto muito complexo, é complexo, né? E assim, não é nenhuma crítica que a gente está fazendo à instituição, ao ex que seja, ou às instituições judiciárias no Brasil de forma alguma. É só assim aquela questão que a gente, no meu caso, eu fico um pouco desapontado, porque é uma briga de uma instituição com uma instituição privada, com uma instituição, no caso o judiciário do Brasil, e que quem paga o pato é quem não tem nada a ver com isso. Então, assim, é isso que a gente fica meio veiaco no negócio, meio chateado, mas assim, se a lei do Brasil está pendendo a isso, né? Quem somos nós, né, para questionar isso, né? Quem tem que questionar, a gente tem que questionar, mas quem tem que mudar as leis, né, é quem está lá em cima. Se isso daí for em prol da maioria, né? Mas enfim, eu acho que é importante a ponderação de cada um aqui, cada um tem uma opinião. E a gente está discutindo, né, discorrendo isso de forma totalmente educada, totalmente adulta, né? Infelizmente não é todo mundo que faz isso nas redes sociais, não. Até na conversa de bar, né? Então, a galera que vai para os bares aí vai bater um papo sobre isso. Mas enfim, é isso aí. Ficou aqui a nossa desabafo, nossa opinião. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí e quiser fazer alguma ponderação, pode deixar aqui na caixa de comentário. Diego, quer fazer a divulgação da sua rede social, do seu canal lá, Diego? Pessoal, como o Fábio já comentou, né? Tem o canal Geo Curiosidades, o Ricardo, acho que se ele achar aí pode colocar na tela.
Tá sempre saindo vídeos novos. Eu tô um pouquinho stand-by para tirar vídeos novos aí, pessoal. Peço perdão porque eu tô contratando uma equipe nova para me ajudar. Tá difícil fazer tudo sozinho. Porra, com a equipe já? É. Aí sim. Tô tentando evoluir para conseguir ter conteúdo direto, mas tá meio difícil, porque, como que fala, quando é a gente que faz, a gente consegue ter o controle das coisas. Quando você tem que contratar pessoas que não estão acostumadas com o seu ritmo, você tem que achar alguém que se adequa. Então eu tô aumentando o meu nível aí, vai dar certo. Tomara. Vai surgir um vídeo novo em breve aí. Tomara. Valeu. E tem meu canal também, né, Diego? O canal Sim. Professor Fábio. Eu não posto com frequência, tá, pessoal? Mas é isso aí. Eu acho que eu endosso aquilo que eu falei no meu texto, né? Às vezes eu posto, às vezes não posto. Aqui a gente posta um pouquinho mais direto, porque é um canal de variedades, é um canal de podcast, na verdade, mas a gente está tentando mudar também o foco para ser mais de variedades. Semana que vem a gente vai fazer um evento do Anime Fest lá no Shopping Pátio. Sim. E depois na outra semana a gente vai fazer uma visita à Festa da Coxinha e a gente vai acompanhar a dupla sertaneja Breno e Rafael. Vai ser um negócio legal. Vai A gente ser vai legal. fazer um negócio bem dinâmico, trazer um conteúdo de qualidade e um conteúdo, na medida do possível, família também, né, Diego? Para todo mundo assistir e curtir. Não ser uma coisa muito pesada, é legal. Exatamente. Muito obrigado pro pessoal que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Valeu.